Será que nós temos livre-arbítrio? Olá, eu me chamo Lucas Mateus, esse é o canal Submarino Bíblico e aqui nós damos um mergulho pelo texto bíblico todas as semanas. Se você quer saber um pouco mais sobre esse assunto, já clica no botão de gostei e fica até o final do vídeo e se inscreve no canal para você não perder nenhum conteúdo. Nós estamos continuando a série O Teatro de Oséias, que vai tratar sobre todo o livro desse profeta, que é considerado um profeta menor dentro do texto bíblico. Nós já vimos o capítulo 1, se você ainda não assistiu, já procura ele aqui no canal. E agora nós vamos ver o capítulo 2 do livro de Oséias, que pode ser resumido como uma canção, um poema, dividido em duas partes. A primeira parte, até o verso 13, onde Deus fala com amor, onde Deus fala com ira, com repreensão. E na segunda parte, onde Deus fala com brandura e com amor. Esse poema e essa canção pode ser enxergado como uma espécie de musical, já que nós estamos falando de um teatro, de uma encenação, onde Deus convida o profeta Oséias a encenar ao lado de Gomer, a mulher adúltera, e representar aquilo que Deus tem junto com o seu povo, que é um relacionamento que envolve adultério por parte da mulher. E Deus começa o capítulo 2, no verso 2, com o seguinte texto: repreendam a sua mãe, repreendam-na, pois ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido. Que ela retire do rosto o sinal de adúltera, e do meio dos seios a infidelidade. Deus agora começa dizendo aqui no verso 2 que a sua esposa, que representa o seu povo, precisa ser repreendida, já que ela é adúltera, já que ela está cheia de infidelidade. E ele pede para que os filhos dessa moça repreendam ela, para que os filhos dessa mulher a repreendam. E a palavra que Deus usa aqui para repreensão é a palavra hebraica rivu, que significa contenda, briga, repreensão. Só que essa palavra está geralmente presente em contextos judiciais, de brigas judiciais. E se nós estamos falando de um casamento, então nós estamos nos tratando ou nos referindo aqui de um divórcio. E qual é a razão para Deus falar de um divórcio em um poema que está presente dentro de uma encenação, dentro de um teatro? E a ideia é que Deus quer expor os motivos do porquê ele está se divorciando. Se nós vimos no capítulo 1 Deus mostrando seu coração, mostrando seus sentimentos, abrindo seu coração, no capítulo 2 não vai ser diferente. E agora nós vemos nos versos seguintes, como no verso 3, Deus dizendo assim: do contrário, eu a deixarei nua como no dia em que nasceu, farei dela um deserto, uma terra ressequida, e a matarei de sede. Deus então se refere agora a um deserto, a uma mulher que precisa ser sustentada nesse deserto e que, caso isso não aconteça, ela vai morrer de sede. Isso nos remete a outras histórias bíblicas. A primeira que vem à mente é também de uma mulher no deserto que também estava envolvida em um contexto sexual e que agora precisa ser sustentada. Ela se refere a Agar, que foi sustentada por Deus junto com seu filho Ismael no deserto. E agora Deus está dizendo que não vai mais fazer isso. E se Agar não era povo de Deus e foi sustentada por ele no deserto, agora o seu povo, que foi casado com Deus, não vai ser sustentado por ele. E nós temos então um dilema. Como é que Deus trata o seu povo e como Deus trata aqueles que não são o seu povo? A segunda história que é nos apresentada aqui com esse verso é a história da criação, onde Deus transforma o deserto em um jardim e cobre a nudez depois do casal com vestes, para que eles não se envergonhem. E agora Deus retira as vestes e leva até o deserto, fazendo o movimento contrário, fazendo com que essa mulher reverta a situação que Deus tinha favorecido ela. E é como se Deus dissesse assim: olha, o pecado, ele reverte tudo aquilo que eu criei, ele reverte tudo aquilo que eu fiz. E Deus vai continuar o texto então, falando da sua ira, falando da raiva que ele sente. E essa é a primeira parte desse poema que nós podemos dividir em dois. Uma primeira parte onde Deus fala com mais ira, com mais raiva, e uma segunda parte onde Deus fala com brandura e com amor. A primeira parte vai até o verso 13, já a segunda vai do verso 14 até o verso 23. Aqui no verso 6, Deus diz assim: por isso bloquearei o seu caminho com espinheiros,
eu a cercarei de tal modo que ela não poderá encontrar o seu caminho. Ela correrá atrás dos seus amantes, no verso 7, mas não os alcançará. Procurará por eles, mas não os encontrará. Então ela dirá: voltarei a estar com meu marido, como no início, pois eu estava bem melhor do que eu estou agora. Deus, então, diz que vai bloquear os caminhos, que vai cercar a mulher, para que ela não alcance aquilo que ela quer, que ele vai dificultar a vida dela para que ela não consiga aquilo que ela está procurando, e que ele vai fazer isso de tal forma para que ela chegue numa situação em que ela olhe e pense: eu vou voltar para Deus, porque minha vida era melhor com Ele. E isso nos faz questionar quanto os métodos de Deus e quanto a liberdade humana. Porque se Deus está bloqueando os caminhos, se Deus está cercando essa mulher, será que se Deus não tivesse feito isso, ela voltaria para Ele? Será que se Deus não tivesse bloqueado os caminhos, essa mulher teria feito uma escolha diferente? E se a resposta for sim, será que Deus não manipulou os pensamentos dessa mulher para que ela escolhesse aquilo que Ele quer? Essa é uma pergunta difícil e polêmica. Escreve aqui nos comentários o que você pensa sobre isso. Mas o texto vai continuar expondo ainda mais essa ira de Deus, como por exemplo, lá no verso 11, onde Deus diz assim: eu acabarei com a sua alegria, suas festas anuais, suas luas novas, seus dias de sábado e todas as suas festas fixas. Arruinarei, no verso 12, suas videiras e suas figueiras, que segundo ela foi pagamento recebido de seus amantes. Farei delas um matagal e os animais selvagens as devorarão. Deus agora está dizendo que é Ele que vai arruinar a alegria, que é Ele que vai acabar com as plantações, com as videiras, com as figueiras, transformando num matagal para que um monte de animais selvagens invadam. Se nós sempre ouvimos e estamos acostumados a ouvir que Deus não causa o mal, antes Ele permite que o mal aconteça, agora nós estamos vendo Deus assumir que é Ele quem causa esse mal, que é Ele quem vai fazer com que a alegria não aconteça mais, que é Ele quem vai fazer com que as videiras sequem, as figueiras murchem, com que as plantações se tornem matagais. E nós então passamos a questionar: por quê? Por que Deus quer as coisas do jeito dele? Por que tem que ser dessa forma? E por que Ele está bloqueando os caminhos? Ainda bem que a canção não acaba aqui, ela continua. E no verso 14, Deus diz assim: portanto, agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e falar-lhe com carinho. No verso 15, ali devolverei a ela suas vinhas e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Ali ela me responderá, como nos dias da sua infância, como no dia em que saiu do Egito. E por fim, no verso 16, naquele dia, declara o Senhor, você me chamará meu marido, e não me chamará mais de meu Senhor. Deus agora mostra as razões pelas quais Ele fez tudo o que fez, para que a mulher se volte para Ele, para que ela pense novamente naquilo que ela tinha junto com Ele, mas para que, acima de tudo isso, quando ela voltar, Deus fale com todo carinho, com todo amor, com brandura, para que agora ela não chame mais Ele de meu Senhor, e o chame de meu marido, de meu esposo. E o que Deus está dizendo é que Ele não quer mais aquele tipo de relacionamento truncado, ritualístico que Ele tinha, mas agora Ele quer um relacionamento íntimo com essa mulher. Porém, quando nós olhamos para esse tipo de relacionamento, onde Deus passa a bloquear, a cercar, e agora nós vemos Deus falando com amor, nós passamos mais uma vez a questionar a índole de Deus, os métodos que Deus usa para fazer com que as coisas funcionem do seu jeito. Afinal, Deus estava falando com ira quase agora, e agora nesse momento Ele está falando com brandura, com amor, dizendo que era para o bem dela. Será que os fins justificam os meios dessa forma? Será que nós temos um Deus que está apresentando instabilidades emocionais, onde num momento Ele está extremamente irado e no outro Ele está apresentando amor, ternura, compaixão, misericórdia? Muitas pessoas chegaram a conclusões de que o Deus do Antigo Testamento era extremamente irado, enquanto que o Deus do Novo Testamento é um Deus mais brando, mais amoroso.
E como que a gente resolve isso agora diante desse texto difícil que apresenta nuances com relação aos próprios sentimentos de Deus? Afinal, quem gostaria de servir um Deus que tem sentimentos instáveis? A verdade é que Deus está demonstrando para a humanidade, através desse texto, tudo aquilo que a própria humanidade sente dentro dos seus relacionamentos com crises, mas está demonstrando também o que ele sente dentro de tudo isso. Um outro tema também é apresentado aqui, que é o ciúme de Deus, o fato de Deus querer o seu povo só para si. E quando nós pensamos em ciúme, nós logo de cara pensamos em um sentimento que também é negativo. Afinal, os ciúmes fazem pessoas cometerem atos que são completamente questionáveis. Mas ao contrário do nosso ciúme, o ciúme divino, ele não apresenta um egoísmo como o nosso ciúme apresenta. O ciúme de Deus, ele é um ciúme que visa o bem da humanidade. Afinal, não há nada melhor do que ficar aos pés do Senhor. No final do capítulo 3, lá no verso 23, Deus diz assim: Eu a plantarei para mim mesmo na terra, tratarei com amor aquela que chamei de não amada. Direi àquele chamado não meu povo, você é meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus. Se lembra no capítulo 1, quando Deus fala que os nomes dos filhos de Oséias serão Lo-Ruamá e Lo-Ami, que significam não amada e não meu povo? Agora Deus diz que vai chamar de amada e vai chamar de meu povo. E é como se Deus estivesse revertendo tudo aquilo que foi feito. Se você se lembra do começo desse vídeo, vai se lembrar com certeza que lá no verso 3, parece que Deus faz uma regressão, não é? Deus leva para o deserto e Deus expõe a nudez. E agora Deus está chamando de amada aquele que não era amado e chamando de meu povo aquele que era chamado de não meu povo. E o que Deus está dizendo é que sem Deus o pecado reverte tudo que Deus fez, mas Deus é capaz de restaurar tudo que o pecado desfez somente com a sua presença. Deus é esse Deus misericordioso. Nós podemos até não ter respostas com relação à liberdade humana e se Deus de fato deixa o ser humano livre ou se ele manipula as ações humanas para que cheguem nos objetivos que ele quer. Mas nós não podemos questionar se Deus nos ama ou não, porque Deus, na sua infinita misericórdia, poupou a humanidade, tendo poder e razões o suficiente para destruí-la. Deus é um Deus extremamente misericordioso, e se você está passando por crises, por momentos difíceis em que você se sente afastado de Deus, com razão, saiba que Deus é um Deus que tem muito amor por você. É um Deus extremamente compassivo e misericordioso e que está aguardando pelo seu retorno para que você não chame mais de meu Senhor, mas o chame de meu esposo. Se você quer discutir um pouco mais sobre esse assunto da liberdade humana, deixa aqui nos comentários o que você pensa sobre isso. E não se esquece de deixar o seu curtir aí no vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas e já clicar no botão de se inscrever para que você não perca nenhum conteúdo. Até semana que vem.